Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar a respeito do novo Enem e uma coisa que é importante a gente lembrar sempre é que existe uma diferença gigantesca entre a avaliação baseada em conteúdos, como sempre foi na escola tradicional, e a avaliação proposta pelo Enem, que é a avaliação baseada em competências e habilidades. Dentro dessa proposta do Enem, nós temos 4 grandes áreas. A área de linguagens e códigos, a de matemática, a de ciências da natureza e a de ciências humanas. Nós vamos mostrar algumas questões para você perceber como é que essas habilidades e competências estão inseridas dentro das nossas questões. Matriz de referência de matemática e suas tecnologias. Nós vamos mostrar agora algumas competências, iniciando pelas competências 1, 2 e 3, dentro das quais nós vamos ter diversas habilidades. E aí, com algumas questões, a gente vai mostrar como é que essas habilidades e competências, elas são dispostas ali segundo os critérios do Enem. Competência de área 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Competência de área 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Agora que você ouviu as 3 primeiras competências, vamos dar uma olhada em umas questões que tratam dessas competências e também de habilidades relacionadas a elas. Começando pela competência de área 1, habilidade número 3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Em relação a essa habilidade, vamos dar uma olhada numa questãozinha. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulos. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos da ordem de... Aí dê uma olhada que nós temos as várias alternativas. 38%, 41%, 44%, 47% e 50%. Lembrando então, a habilidade nesse caso era a pessoa conseguir resolver uma situação-problema utilizando conhecimentos numéricos. Bom, nessa questão, você tinha que ter um conhecimento a respeito de porcentagem para conseguir determinar qual era a quantidade de votos, o percentual de votos recebido por determinado candidato. Então a questão se relaciona diretamente à habilidade a que foi proposta. Vamos agora a uma questão que está relacionada à competência de área 2 e habilidade número 6. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos, no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Bom, a próxima questão fala sobre um conceito importante que são os sólidos de revolução. Assim como na relação entre o perfil de um corte, de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de figuras planas em torno de um eixo. Girando-se as figuras abaixo, em torno da haste indicada, obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita. Repare então nas figuras que você tem ali 2 colunas, uma com figuras bidimensionais e outras com figuras tridimensionais, que correspondem a sólidos de revolução. A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é... Dá uma olhada aí agora que você tem uma sequência de alternativas fazendo a relação entre uma e outra coluna. Bom, reparando aí na questão, você tem figuras bidimensionais que vão ser relacionadas a sólidos de revolução, portanto sólidos tridimensionais. É exatamente o que se propõe ali na nossa habilidade. Ele fala sobre a movimentação de sólidos, a movimentação de pessoas num espaço tridimensional, a partir de figuras bidimensionais. Agora é o momento de a gente analisar algumas questões dentro das competências 4, 5 e 6. Mas primeiro vamos a essas competências. Competência de área 4. Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Competência de área 5. Modelar e resolver problemas
que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Competência diária 6. Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Entre essas competências vistas, vamos escolher a competência diária 4 com a habilidade 16 para analisar uma questão. Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Essa próxima questão é bastante comum, que trata a respeito da sombra formada por objetos. É uma questão que aparece tanto em provas de matemática quanto em provas de física. Vamos a ela. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir, dá uma olhada nas alternativas que elas apresentam lá, 30, 45, 50, 80 e 90 centímetros. A habilidade 16, ela trata exatamente de grandezas direta e inversamente proporcionais. Se você der uma olhada na questão, essa questão está falando sobre uma pessoa e sua sombra, um poste e sua sombra. O tamanho de um objeto e o tamanho de sua sombra são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, uma questão completamente relacionada à habilidade 16. Dando continuidade, vamos falar agora da competência diária número 6 e habilidade 25. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. A questão a seguir, ela vai mostrar um gráfico a respeito do desemprego entre os anos de 1985 e 1996 e vai pedir que o aluno faça uma análise a respeito desse gráfico para ver o que se enquadra com as nossas alternativas. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período 1985 a 1996, realizado pelo SEAD-DIESE, apresentou o seguinte gráfico sobre taxa de desemprego. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado, agora dá uma olhada, temos várias alternativas falando sobre a taxa crescente ou decrescente do desemprego, fazendo uma análise então desse gráfico. Nessa questão, o examinador ele coloca um gráfico a respeito do desemprego e com esse gráfico ele pede que o aluno julgue as afirmativas que são feitas. Importante perceber que o aluno não precisa ter nenhum conhecimento prévio para resolver essa questão. Não, é uma questão meramente de análise do gráfico, que é justamente o que é proposto ali naquela habilidade 25. Você tem que saber resolver uma situação, problema, através de dados contidos numa tabela ou num gráfico. Agora nós vamos analisar a competência diária 7, que é relacionada diretamente a conteúdos sobre estatística e probabilidade. Competência diária 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Para tratar dessa competência, selecionamos a habilidade 27. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. A próxima questão é uma questão que trata a respeito de média. O detalhe a respeito desse exercício é que, matematicamente, o examinador faz um comentário e pede para se determinar uma média, só que se for analisado fisicamente, esse exercício ele tem um erro grave conceitual. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida.
Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. Repara que o gráfico ele fala a respeito de um certo percentual de veículos e suas respectivas velocidades em quilômetros por hora. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de... Aí tem as várias alternativas, 35, 44, 55, 76 e 85 km por hora. A habilidade 27, ela trata de medidas de tendência central, com dados obtidos em gráficos ou tabelas. Bom, se você reparar nessa questão, o examinador ele coloca ali uma tabelinha, né, com um gráfico em que você tem porcentagem de veículos e que tem também ali a velocidade em quilômetros por hora. E ele quer que você determine qual é a velocidade média dos veículos. Bom, você está falando de média, medidas de tendência central. Então relaciona essa habilidade que nós tínhamos. Só um comentário extra. Eu havia falado que essa questão fisicamente ela está incorreta, porque velocidade média não é a mesma coisa que a média das velocidades. Mas isso é um comentário futuro para a gente fazer. Competência de área 1. Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Competência de área 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Competência de área 3. Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental aos processos produtivos e sociais e aos instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Dentro da matriz de referência de ciências da natureza e suas tecnologias, nós vamos começar aqui escolhendo a competência de área número 2 e a habilidade 7. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. A próxima questão, de um conteúdo de química, ela trata a respeito de uma pessoa que tentaria fraudar garrafinhas de água mineral utilizando água comum. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Água mineral natural. Composição química provável em miligramas por litro. A seguir, o examinador coloca uma série de substâncias que compõem essa água mineral. Sulfato de estrôncio, ele coloca lá depois sulfato de sódio, cloreto de sódio, vanádio e uma série de outros ali. Em seguida, vem as características físico-químicas. Por exemplo, o pH 25 graus Celsius, a temperatura da água na fonte, o resíduo de evaporação a 180 graus Celsius. E aí a classificação da água: alcalino, bicarbonatada, fluoretada, vanádica. Indicadores ácido-base são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam a temperatura de 25 graus Celsius. Observa então esse quadro com os vários indicadores ácido-base. Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira, pH entre 6,5 e 7,5, para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada a temperatura de 25 graus Celsius gotas de... Bom, se você observar as várias alternativas, nós temos aí diversos indicadores ácido-base para que você faça seu julgamento. Recordando que falava a habilidade 7, ela exige que o aluno saiba selecionar, por exemplo, testes de controle para poder comparar materiais ou produtos, buscando, por exemplo, a defesa do consumidor. Se você reparar nessa questão, você tem uma pessoa inescrupulosa que tenta fraudar garrafinhas de água mineral. Se você utilizar ali o indicador ácido-base correto, você vai saber, de acordo com o pH, que é o teste selecionado, exatamente se foi ou não ocorrida a fraude. Olá pessoal, meu nome é Ricardo e nós vamos agora analisar a área de competência 3, explorando um exemplo da habilidade 11.
Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Como exemplo da habilidade 11, o Enem apresentou uma questão muito interessante envolvendo a questão da soja transgênica, questão que foi bastante polêmica na sociedade e na imprensa, onde foi discutido as vantagens e as desvantagens desse tipo de cultura. A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida imazapyr. A planta está passando por testes de segurança nutricional e ambiental, processo que exige cerca de 3 anos. Uma linhagem de soja transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida, e destas são selecionadas as 10 mais estáveis, com maior capacidade de gerar descendentes também resistentes. Esses descendentes são submetidos a doses de herbicida 3 vezes superiores às aplicadas nas lavouras convencionais. Em seguida, as 5 melhores são separadas e apenas uma delas é levada a testes de segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzamento com outras plantas. E o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. Então, nessa questão, a gente vê muito claramente a preocupação ambiental, né, de que a soja transgênica, ela vem a se cruzar com espécies nativas, de forma que esses genes que foram selecionados e adaptados pela técnica, pudessem se espalhar pela natureza, causando certos distúrbios ambientais. Então, nós temos aí uma questão que está em jogo, além de uma questão bioética, uma questão ética, na qual o aluno, o estudante que está fazendo a prova, ele tem que ficar atento em qual relação isso mantém com a natureza e com a própria sociedade. Vejam, gente, a questão da soja transgênica, ela envolve um papel de mudança na estrutura genética dos genomas naturais. Na medida em que a gente altera os genomas naturais, as consequências, elas podem ser muitas vezes imprevisíveis. Mas o enunciado, ele deixa claro para que o estudante perceba que a planta transgênica, pelo menos essa que está sendo trabalhada pela Embrapa, ela está incapacitada de transmitir seus genes, de cruzar com plantas selvagens e de alguma forma contaminar a natureza. Então nós estamos nos protegendo de um possível risco de contaminação genética ambiental, ao mesmo tempo em que os testes estão realizados. Então a segurança bioética e biológica que é proposta, a gente encontra na alternativa C, onde o aluno vai perceber, até em função do que o próprio texto afirma, que é impossível que essa planta cruze com plantas nativas, fazendo com que o gene passe adiante. Competência diária 4. Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Competência diária 5. Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Competência diária 6. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Pessoal, vamos agora a uma análise da competência diária 4, explorando um exemplo da habilidade 13. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Bom, pessoal, nesse teste, eles exploram a capacidade de o aluno reconhecer, num processo reprodutivo, as suas características, né? A forma como ele se comporta. É um exemplo muito bem humorado, onde aparece uma bactéria solitária, né? E para resolver o problema de solidão, ela resolve fazer um processo assexuado, uma bipartição ou cisparidade, né? Que é um processo típico desses micro-organismos. Agora, ali está sendo explorado a capacidade de o aluno perceber que esses processos, primeiro, são processos muito simples, né? Na qual uma simples divisão do citoplasma já gera 2 organismos. Segundo, é um processo que produz, por menor que seja, uma mínima variação genética, porque ele envolve a duplicação do material genético, envolve a duplicação do DNA e, de uma forma geral, sempre um errinho ou outro vai acontecer, uma mutação, o que faz com que os seres não sejam exatamente iguais,
sejam semelhantes, como a alternativa B destaca muito bem, né? As células filhas resultantes desse processo de divisão não são iguais geneticamente, são semelhantes. Então, há uma geração de variabilidade, há uma geração de diversidade genética, o que é um elemento fundamental à vida. Quanto maior a diversidade genética, maiores serão as chances de nós encontrarmos seres resistentes às mais diferentes questões, aos mais diferentes agentes destruidores da vida, né? Então, temos aqui um exemplo clássico onde é necessário o aluno compreender exatamente como funciona o processo assexuado de reprodução. Agora vamos comentar a competência de área 5 e habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Bom, a última questão, como nós vimos, era relacionada à biologia. Agora, vamos tratar de um conteúdo de física, mas é lógico, sempre analisando a competência e a habilidade. A tabela resume alguns dados importantes sobre os satélites de Júpiter. Então você pode observar ali uma tabela com vários dados a respeito desses satélites. Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura de nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu referente a Júpiter e seus satélites. De acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a... As alternativas mostram os diversos satélites de Júpiter em ordens variadas para o aluno poder julgar o que é o correto. A habilidade 17 trata da importância do aluno saber relacionar formas variadas de linguagem dentro da física, da química ou da biologia. Como, por exemplo, o uso de uma tabela, o uso de um gráfico, o uso de outros recursos linguísticos aqui. Nessa questão que foi apresentada, o aluno tinha que conseguir relacionar dados de uma tabela com os dados de um desenho, para saber julgar qual que era a alternativa correta. Agora nós vamos analisar a competência de área 6 e habilidade 23, que tem um dos tópicos mais importantes ou mais cobrados no Enem, que é a parte de energia. Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. A próxima questão, ela trata sobre usina hidrelétrica e suas implicações éticas, ambientais e outras importantes. A construção de grandes projetos hidrelétricos também deve ser analisada do ponto de vista do regime das águas e de seu ciclo na região. Em relação ao ciclo da água, pode-se argumentar que a construção de grandes represas... Vamos às alternativas. A. Não causa impactos na região, uma vez que a quantidade total de água da terra permanece constante. B. Não causa impactos na região, uma vez que a água que alimenta a represa prossegue depois do rio abaixo, com a mesma vazão e velocidade. C. Aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na região. D. Aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada também por um aumento local da umidade relativa do ar. E E. Diminui a quantidade de água disponível para a realização do ciclo da água. A habilidade 23, ela trata da possibilidade de geração de energia e suas devidas implicações éticas, ambientais e sociais. Voltando à questão, esse era um exercício que falava justamente sobre um grande projeto hidrelétrico e a capacidade que ele teria de afetar ou não o ciclo da água na região, portanto, as suas implicações ambientais. Isso está diretamente relacionado à habilidade que foi tratada. Enquanto a competência 6 era específica de física, agora as competências 7 e 8 são diretamente relacionadas, respectivamente, à química e biologia. Competência de área 7. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Competência de área 8. Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
Bom, para começar, vamos falar então da competência de área 7 e habilidade 26. Avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Bom, a questão a seguir ela vai tratar de poluição atmosférica e chuva ácida. Vamos dar uma olhada. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. 1. Monumento Itamaraty, em Brasília, mármore. 2. Esculturas de Aleijadinho, Minas Gerais, pedra-sabão, contém carbonato de cálcio. 3. Grades de ferro ou alumínio de edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer em... Agora seguem várias alternativas para o aluno analisar. A habilidade 26, ela trata, por exemplo, de implicações ambientais relacionadas à geração de energia, à utilização de energia e algumas transformações químicas. Voltando nessa questão que analisamos, você pode reparar que ele está falando sobre chaminés, está falando sobre industrialização e sobre poluição atmosférica. Tudo isso acaba ocasionando, como por exemplo, a chuva ácida e outros problemas ambientais. E na questão da chuva ácida, ele quer saber que tipo de monumentos ou que tipo de estruturas poderiam ser danificadas pelo efeito da corrosão. Bom, está tudo relacionado com aquela habilidade que foi proposta, em que você tem implicações ambientais e geração e produção ou utilização de energia. Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Vamos ver agora um exemplo de competência de área 8 que explora a habilidade 30. Analisando-se os dados do gráfico acima, que remetem a critérios e objetivos no estabelecimento de unidades de conservação no Brasil, constata-se que, ao observar o gráfico, a gente percebe que certos biomas são mais afetados do que outros pela ação civilizatória, né? O crescimento das cidades, o desenvolvimento da agricultura vai ter um papel efetivo maior no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pampa Gaúcho. Então veja, o governo federal, através das suas iniciativas de proteção ambiental, procuram exercer um papel de proteção maior justamente nesses ecossistemas mais afetados. Mas lembrem, a habilidade que está sendo imposta é a capacidade do aluno perceber, de avaliar as propostas governamentais, tendo em vista a preservação e a saúde do meio ambiente. Aí então fica claro, na análise das alternativas que são propostas, né, a afirmativa D, onde se propõe o estabelecimento de unidades de conservação que deve ser incentivado para a preservação dos recursos hídricos e a manutenção, principalmente a manutenção da biodiversidade. Ora, na medida em que a biodiversidade ela é resguardada por ação do governo federal, nós temos claramente aí o aluno percebendo que a habilidade dele destacar que a ação governamental protegendo a biodiversidade afeta diretamente a saúde ambiental, uma vez que a biodiversidade garante a existência de organismos resistentes às mais diferentes patogenias que podem afetar esse ambiente. A partir daí, a partir da análise desse gráfico, o aluno tem que demonstrar a habilidade de identificar nas propostas governamentais sua capacidade de intervenção na saúde, no caso, a saúde do meio ambiente, que é a proposta da habilidade. É isso aí então, pessoal, boas leituras para vocês.